Olá, a paz do Senhor. Bom dia, meu povo. Aqui estamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Hoje o dia amanheceu nublado, mas todos os dias são dias de bênçãos porque eles nos trazem vida, não é? Esperança, nos traz a paz de Deus, que nós precisamos para os nossos dias. E hoje eu quero ler alguns versículos que se encontram em 1 Reis, capítulo 10, para a gente meditar um pouquinho sobre a questão do que as pessoas ouvem sobre nós e sobre o que de fato nós fazemos para que isso seja reconhecido como verdadeiro diante de Deus, e diante de todos os homens. A história que eu vou falar aqui é uma história verídica, aconteceu nos tempos do reinado de Salomão, quando uma rainha, ela soube notícias de Salomão, ela ouviu falar, sobre a sabedoria que imperava a vida de Salomão. E ela ficou curiosa, ela queria muito conhecer Salomão, porque ela ouvia muito falar sobre a sabedoria de Salomão, sobre o reinado, seu reinado, e sobre tudo que ele fazia, e sobre tudo que ele falava, e sobre tudo que acontecia ali no reinado dele. Mas ela não ficou conformada em só ouvir falar, em só ouvir a fama de Salomão. Ela queria conhecer Salomão. E ela pegou muitas iguarias, pegou muitas riquezas do seu reino e ali foi visitar Salomão. E quando ela chegou ali, ela se deparou com coisas maravilhosas, que deixou aquela rainha mais impressionada ainda com Salomão. E aí eu quero ler para vocês aqui os versículos que eu acho que eu posso comentar com vocês aqui. Então, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, diz: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis, Então, ela tinha uma intenção de provar Salomão, de saber se realmente tudo aquilo que se ouvia falar sobre ele era verdade. E ela já tinha ali algumas perguntas que para ela era difícil, ele ter a resposta. Então chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Ou seja, ela chegou com a sua comitiva, com tudo que uma rainha poderia trazer para um rei, ao visitar um rei, e também trouxe as suas perguntas, para Salomão. Tudo que ela trazia na mente dela em relação ao que ela tinha ouvido de Salomão. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pôde se explicar. Então, Salomão ali, ele respondeu todas aquelas perguntas difíceis que aquela rainha de Sabá lhe havia perguntado. Devido à sabedoria que Deus dava a ele, Salomão, ele sempre tinha uma resposta para as perguntas. A partir do capítulo 4, a gente vai entender como é importante a mordomia cristã. Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Aleluia. Aqui nós podemos ver quão organizado era Salomão, e quão detalhista ele era naquilo que ele tinha no seu castelo, na sua casa. E aí a rainha começou a observar tudo como era organizado dentro daquele palácio de Salomão, Até ela começa a olhar a comida, o que era oferecido, a forma como era oferecida aquela comida, e o lugar dos oficiais deles naquela mesa, e os serviços de seus criados
né? Então ela viu como Salomão ele era sábio até nisso, até nas coisas que ele normalmente fazia, né, no seu palácio. E ela vê tudo, ela olha as roupas dos oficiais, as roupas dos criados, né, os copeiros e também o holocausto que ele tinha lá no palácio, como fala a palavra do Senhor, né? E o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou fora, ela ficou fora de si quando viu tudo isso. Ela disse: Nossa, realmente o que falam sobre você não é mentira, não é exagero. Você, tudo que eu vi aqui, tudo que eu ouvi de você, está acima daquilo que as pessoas falam sobre você, Salomão. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agrada de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui o rei para executares juízo e justiça. E aí vai falar que ela deu muitos presentes ao rei, né? Após essa palavra aí que ela falou. O que eu vejo aqui, queridos, é que Salomão ele estava à altura daquilo que as pessoas falavam dele. E o que eu quero trazer para a nossa vida hoje, na nossa vida atual, é que será que nós temos tido sabedoria para termos uma vida que realmente impressione as pessoas que estão distantes de Deus ou que não conhecem o amor de Deus, a verdade de Deus? Será que nós, desculpa, será que a nossa fama tem chegado às pessoas como uma pessoa ordeira, como uma pessoa que cumpre, né, com que a palavra ela nos orienta? Será que a nossa fama tem chegado às pessoas como pessoas que sabem administrar seus bens, que sabem administrar sua casa, que sabem administrar suas finanças, que sabem administrar as pessoas que trabalham com você? Será que a nossa fama, querido, chegou de uma maneira que alguém se sinta incomodado em querer realmente conhecer pessoalmente a nossa vida, a nossa casa, né? E tudo que nos rodeia? E será que se alguém chegar a vir na nossa casa, ela vai encontrar uma casa ordenada, ela vai encontrar pessoas que estão ali diante da presença do Senhor, né, fazendo tudo conforme a palavra do Senhor? Será que vão encontrar nossos filhos, né, obedecendo a palavra do Senhor, os nossos filhos educados, os nossos filhos orientados diante do Senhor? Então a rainha de Sabá, ela ficou impressionada como Davi era organizado, como as coisas eram conduzidas ali no seu palácio. E será que a nossa casa, queridos, é uma casa onde as pessoas possam ver que há sabedoria de Deus na nossa vida? Será que a nossa casa é organizada? Será que a nossa casa ela demonstra a glória de Deus? Será que na nossa casa tem um holocausto ali para oferecer ao Senhor o que é lhe devido, a glória dele? Não é? Será que nós, como cristão temos feito uma mordomia que agrade ao Senhor? Então aquela rainha ali, ela ficou encantada, a palavra diz que ela ficou fora de si com tudo que ela viu, porque tudo que ela viu, a prosperidade que havia na vida de Salomão estava acima da sua expectativa humana. E ela ali começou a se pressionar com a comida sobre a mesa, com os criados, com os trajes dos criados, com os copeiros, com os oficiais,
né? A gente precisa entender que nós precisamos fazer jus àquilo que as pessoas falam da gente a respeito de Deus, sabe? A gente precisa estar à altura daquilo que as pessoas, elas apenas não só escutam, mas que elas também veem. E como cristãos, precisamos pedir sabedoria a Deus, para que a gente não tenha uma vida só da boca para fora, sabe? Uma vida só de fama, que alguém ouviu falar, mas que a gente realmente possa estar vivendo aquilo que as pessoas falam sobre a gente. Como assim, Fátima? É que às vezes as pessoas são crentes, são sábias quando estão lá fora, mas dentro da sua casa eles não vivem essa sabedoria, eles não praticam essa sabedoria, não é? Se o marido ou a esposa é educado lá fora, né? E as pessoas chamam a atenção das pessoas, mas quando alguém possa chegar na casa desse irmão, dessa irmã e ver que é tudo uma mentira, né? Que não há sabedoria, que não há temor, que não há humildade naquele lar, tudo aquilo que foi construído de bom sobre a pessoa, né? Vai ser destruído ali. Se alguém for visitar a sua casa, por um exemplo. Eu digo sempre aqui pro meu esposo que o nosso lar é um pedacinho do céu. Porque eu faço questão que as pessoas que entrem no nosso lar, elas sintam paz. Elas se sintam bem. Elas sintam que aqui é uma casa de um servo de Deus, de uma serva de Deus. E que eles podem sentir segurança, que eles podem sentir conforto, que eles podem sentir a presença de Deus. Então eu tenho essa preocupação, não é? Que as pessoas que me conhecem como filha de Deus, como serva de Deus, elas quando vierem à minha casa, elas entendam que aquilo que elas ouviram sobre mim é verdade. Que eu não vivo uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia, mas que a minha casa, sim, é um pedacinho do céu. É aqui onde nós louvamos, é aqui onde nós nos alegramos, é aqui onde nós fazemos culto, é aqui onde nós lemos a palavra de Deus, é aqui onde nós adoramos ao nosso Deus. A nossa casa, assim, é um pedacinho do céu, não é? Então, o que aquela rainha viu ali no palácio era tudo verdade sobre Salomão, não é? E ela disse que viu muito mais daquelas verdades que as pessoas haviam falado sobre ele. Porque Salomão tinha sabedoria para conduzir a sua vida, sabedoria para conduzir o seu reino, sabedoria para conduzir a sua casa. Em tudo ele era detalhista, ele era organizado, né? Então, como Salomão, queridos, nós também precisamos ter a sabedoria para conduzir a nossa vida, conduzir a nossa casa, sabe? Conduzir a todos que moram na nossa casa. Porque às vezes nós convivemos com pessoas que não querem estar aptos a viver de acordo com as regras da casa, com as normas da casa. Mas é preciso insistir, né? É preciso ensinar essas pessoas que a nossa casa é de Deus e que é preciso haver esse respeito ao Senhor dentro da nossa casa. E é preciso insistir nisso, porque Deus, ele exige de nós sabedoria, ele exige de nós santidade em tudo que concerne a ele, né? Porque a nossa vida é uma vida para Deus. Nós somos servos de Deus. E ali ela se impressionou com tudo, da comida ao holocausto. Tudo chamou a atenção dela, porque era tudo muito organizado. E tudo tinha um sentido dentro daquilo que Salomão apresentou, né? As boas-vindas àquela rainha. Então, que a nossa vida, queridos, possa ser uma vida de sabedoria, né? E que haja prosperidade na nossa mordomia cristã, que a gente saiba usar as coisas que temos para a glória do Senhor, não é? Que nós sejamos pessoas organizadas, pessoas centradas, pessoas que estejam realmente abertas à direção do Espírito Santo. Como assim era Salomão.
A palavra do Senhor diz aqui que todas as perguntas, que aquela rainha queria fazer, perguntas difíceis, né, para Salomão, todas elas foram respondidas. E nada houve profundo demais que não pudesse explicar. Então, para tudo ele tinha uma explicação. Então, que sejamos assim como Salomão, que nós sejamos realmente aquilo que as pessoas falam que somos, que a nossa casa, ela represente realmente aquilo que somos, que na nossa casa as pessoas possam ver que Deus ali também está, não é? E que cada pedacinho da nossa casa possa representar algo de Deus para as pessoas que nos visitam, para as pessoas que têm curiosidade sobre a nossa vida, amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que você possa ser mordomo das coisas que o Senhor ele tem te dado, das coisas que o Senhor ele tem te presenteado, né? E que essas coisas que Deus tem te oferecido, você possa reverter para a glória dele. Amém? E que as pessoas possam entender que nós somos pessoas de Deus, que a nossa casa é uma casa de Deus, que a nossa família é uma família de Deus, né? Aí a rainha lá no final, ela diz, olha, Deus escolheu você, Salomão, né? Bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízos e justiça, né? Então ali ela reconhece que Salomão é uma pessoa escolhida por Deus, que Deus encheu Salomão de sabedoria e que ele era tão especial que por isso ele foi escolhido para reinar sobre o trono de Israel, porque ele ama Israel. E como Deus ama Israel, ele colocou uma pessoa cheia de sabedoria, né? Uma pessoa cheia de detalhes, uma pessoa organizada, uma pessoa próspera no trono de Israel, que sabia utilizar tudo que ele ganhava, né? Ele revertia para as coisas de Deus, amém? Então, que a gente possa aí ter também essa fama, né, de Salomão, que as pessoas possam ver a gente como pessoas de Deus, como pessoas sábias, mas não só ver, mas também testificar, testemunhar, né? Que realmente tudo que falam sobre nós é verdade. Amém? Então é isso. Essa palavra que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe, né? A nossa vida, a nossa casa, as nossas atitudes. E que Deus nos dê sabedoria para realmente viver aquilo que falamos e pregar, né? Aquilo que vivemos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.